Então, bem-vindos! Bem-vindos ao quinto Detox Mental. Estamos a chegar ao final da primeira semana do Detox Mental, se bem que é todos os dias, portanto temos detox também ao fim de semana. Não se assustem, podem limpar a mente também ao fim de semana, está bem? É verdade, é o quinto detox, de facto está a ter muita adesão e fico feliz por ver que as pessoas vêm, por outras que recomendam. Muito obrigada por isso, muito obrigada pelas vossas partilhas, pelo vosso carinho, pelo vosso apoio, que tem sido imenso. É isso que me faz, é isso que me motiva para continuar a fazer, saber que de facto vale a pena e há carinho desse lado e é bem acolhido desse lado. Então, sem perder mais tempo, este quinto detox é sobre a autocrítica. É verdade, nos últimos dias estivemos a falar de crítica, não é? Estivemos a falar sobre crítica nos últimos 2 dias. Houve mais comentários, houve mais pessoas até a perguntarem-me algumas coisas, mas achei que era muito relevante hoje falarmos um bocadinho sobre a outra vertente da crítica, não é? Que é a autocrítica. E se calhar a outra vertente da crítica, que é uma das mais fortes e das mais limitantes, mais do que a heterocrítica, né? Do que nós costumamos chamar crítica, mais do que a heterocrítica, que é a crítica de uma pessoa para com outra, a autocrítica, a crítica do próprio para consigo mesmo. Então, começando, a autocrítica. Como eu acabei de dizer, a autocrítica é a crítica de mim para mim. Sou eu a criticar-me a mim própria. Eu sou o crítico e o criticado. Neste caso, a crítica e a criticada. Eu sou o sujeito e o objeto da crítica. E é interessante, porque isto é quase como se fosse... Vocês pensam, então, mas isso é como se estivesse a falar comigo mesmo. É verdade. E é interessante que nós, de facto, falamos connosco, nós temos conversas connosco, nós temos diálogos connosco, e há um estudo que indica que nós falamos connosco cerca de 50.000 vezes por dia, ok? 50.000 vezes por dia nós falamos connosco, imaginem. Agora reparem, destas 50.000 vezes que nós falamos connosco por dia, cerca de 80% são crítica. Somos nós a criticarmos-nos. Ora, nós falamos 50.000 vezes, 80% são crítica. Claro que isto não é igual para todas as pessoas, não é? Quem sente mais segurança, quem já se libertou dessa crítica, há de ser completamente diferente. Estamos a falar de valores genéricos, valores gerais. Então, temos que ter muito cuidado com o que nós dizemos para nós próprios, não é? Nós percebemos, então, se nós falamos connosco e se tudo o que nós dizemos, reparem, isto é muito importante. Eu ainda não disse aqui nestes detoxes, porque isto é conversa para horas, mas o nosso inconsciente comanda cerca de 85 a 95% dos nossos comportamentos, ok? 85 a 95% dos nossos comportamentos, das nossas emoções, são comandados pelo nosso inconsciente. O que é que nós estamos a fazer quando nos autocriticamos? Quando nos criticamos, estamos a dar comandos para o nosso inconsciente, ok? Estamos a programar. Cada coisa que nós dizemos sobre nós próprios é um comando, como se nós fôssemos um computador e estivéssemos a programar-nos para aquilo. E se nós o fazemos cerca de 80% de 50.000 vezes por dia, vejam a quantidade de programação negativa que nós damos a nós próprios. Ok, então, mas a crítica é negativa? Esta crítica e estas conversas com nós próprios, elas são negativas, Nádia? E assim, depende da crítica que nós fazemos. Esta voz, esta nossa conversa connosco é a nossa consciência, né? Na verdade é a nossa consciência. Como o grilo falante, lembram-se do grilo falante do Pinóquio? Só quem é um dinossauro como eu é que sabe o que é o grilo falante do Pinóquio. A malta mais nova vai ao Google, pesquisa o que é o Google... O Google está difícil. O que é o grilo falante do Pinóquio? É consciência. Então nós falamos connosco. Essa vozinha que nós temos, esta voz de crítica... aliás, esta voz interna, esta voz interior, é uma voz que serve para nos proteger, ok? É uma voz que serve para nos proteger. Ela surgiu, ela veio
proteger-nos de alguma coisa. E normalmente o que é que ela nos vem proteger? Neste caso, se for a crítica, ela vem nos proteger do erro. Ela vem nos proteger de errar, ok? E porquê? E agora reparem, mas errar é um problema? Depende. Ela vai nos proteger do erro, só que o erro em si, o erro ou aquilo que se considera erro, não é? Por exemplo, imaginem, eu ainda há bocado estava aqui a falar convosco, estou no direto e enganei-me a dizer qualquer coisa, houve uma gafe, disse uma palavra qualquer, não é? Estava aqui a distrair-me com os comentários. Então eu errei. Ai, Nádia, não devias ter dito isso. Ai, que disparate, agora o live está estragado. Isto seria eu se me criticasse. Se eu ouvisse essa vozinha ou se eu alimentasse essa vozinha, não é? Agora, a questão de erro, o erro em si, que neste caso foi um facto, não é? Eu enganei-me a dizer uma palavra. Este sentido de erro, o significado que eu dou a este facto, o facto de eu querer dizer uma palavra e ter dito outra, o significado que eu dou é que vai determinar se esta voz, se eu me sinto mal com isto ou não. É só o significado que eu dou a ter-me enganado que vai determinar a minha emoção ligada a esse facto, não é? Então, se eu fui programada ou se eu estou programada para me sentir mal com o erro, para achar que eu sou uma fracassada, que eu não sei fazer, que se eu estou programada para isso, então eu vou me sentir mal com isso. Ora, se eu me vou sentir mal com isso, eu vou ter essa emoção associada, esta vozinha que já conhece essa ligação, conhece essa ligação inconsciente de tu enganaste, isso é um erro, o erro faz-te sentir mal, o meu inconsciente diz, eu não quero que tu te sintas mal, eu quero me proteger. Então o que é que ele faz? Ele critica, ok? Ele critica o erro. Está-me a fazer sentir ainda pior, isto depois é este processo. E uma das coisas que nós devemos entender, eu vou tendo aqui alguns comentários no Instagram, obrigada Luís, a dizer o erro serve para melhorar, nós devemos olhar para o erro para melhorar. É verdade, isso é muito, tem toda a razão, mas isso é um processo racional que nós, de facto, fazemos. Quem esteja ainda muito ligado à autocrítica sente uma emoção tão forte que, apesar de saber isso, não consegue concretizar isso na vida, não é? E provavelmente vocês que me veem e se sentirem esse desafio da autocrítica sabem do que é que eu estou a falar. Mas de facto o processo é esse, é olhar para o erro para com ele aprender, para com ele crescer. Então, um dos primeiros passos é perceber que um erro dado a tentar acertar não é um erro, faz parte do processo. Isso não é um erro é processo. Claro que se nós estamos a tentar fazer alguma coisa, faz parte do processo do sucesso errar, porque ninguém nasce ensinado. Vocês, não sei se toda a gente já viu bebês a aprenderem a andar. Eu costumo dar este exemplo porque acho que é o máximo. Então os bebês que estão a começar a andar, primeiro andam assim com as mãozinhas dadas aos pais, não é? Vão dando os passinhos, depois começam a dar sozinhos. E caem, todos os bebês que começam a andar caem. É um erro? É um erro. Agora imaginem para o bebê dizer, meu Deus, eu caí, isto andar não é para mim. Ok? Isto não acontece. Porquê? Porque o bebê não está ainda programado para essa censura, para essa autocrítica e, portanto, ele não errou. Ele sabe que é um processo. Ele sabe que tem que continuar a cair até aprender a andar, não é? É verdade. Agora, de onde é que vem esta censura? Esta censura vem de um conjunto deste medo de errar, não é? Que eu falava, deste medo de errar, associado a uma exigência de perfeição. Ou seja, o facto de eu exigir perfeição, de eu ser exigente, de eu ser perfeccionista, é que faz com que eu tenha medo de errar. Porque para mim, como eu sou perfeccionista, se eu errar, eu vou sentir mal, eu não presto, eu associo uma ideia qualquer de fracasso a isso e, portanto, eu tenho medo de sentir essa emoção associada ao erro, ok? Isto tem muito que se lhe diga, eu só quando começo a fazer as lives é que eu percebo que precisava de horas para falar sobre isto, mas enfim, vamos fazendo a pouco e pouco. Então, este medo de errar pode ser um medo prévio ou pode ser um medo posterior. O medo prévio, o medo de errar prévio, é aquele medo paralisante.
É o medo que me diz, e isto acontece muito nas pessoas perfeccionistas, que me diz: não faças isso porque tu não vais fazer isso bem, tu não vais conseguir e, portanto, vais-te sentir mal com isso depois. Então não faças. Eu não vou fazer isto, não vai correr bem. Okay? É paralisante porque impede-nos de fazer. A autocrítica também pode ser através de um medo de errar posterior. E aí é uma autocrítica punitiva, ok? Em que nós, de facto, fizemos qualquer coisa, falhámos, não fizemos bem, como eu há bocado disse uma palavra, queria dizer outra, e então é uma crítica punitiva. Vai-me dizer: olha o que fizeste mal, devias ter feito melhor, então estou-me a punir por dever ter feito uma coisa diferente. Esta vozinha que nós trazemos, ela não surgiu assim do nada, ela vem da infância, ok? Esta vozinha, muitas vezes, para quem fala, para as pessoas com quem eu trabalho, né, com quem eu faço coaching a propósito disto, acontecia-me as pessoas dizerem: não, esta vozinha, nós procuramos a voz, nós fazemos esse trabalho, não é? De procura da voz, e esta vozinha, as pessoas dizem: eu conheço esta voz, sempre me acompanhou. Esta voz sempre me acompanhou, ela existe desde sempre. E este desde sempre, na verdade, não é desde sempre, salvo raros casos em que possa inclusive vir uma crítica já da gestação, da parte da mãe, por exemplo, e então aí pode vir já da gestação. Boa, Jéssica. Tenho aqui um comentário que pergunta: então, e quando nos rimos de cada vez que erramos? Este é o passo seguinte. Depois falamos melhor sobre isso. É outra estratégia, não ia falar sobre ela hoje, mas é outra estratégia. É feita com programação neurolinguística, até essa estratégia é porreira. Então falava eu da vozinha que vem da infância. Essa voz que vem da infância normalmente é uma voz que vem associada, regra geral, aos pais, não necessariamente. Agora, não vamos todos aqui pôr-nos a culpar os pais, porque os pais não tinham consciência do que estavam a fazer e o que está feito, está feito. Reparem, não vale a pena culpar ninguém. O passado só serve para nós aprendermos com ele e fazermos diferente. E, portanto, isto serve, que eu vos estou a dizer, serve para vocês compreenderem e também serve para, enquanto pais, vocês terem atenção ao que estão a programar nos vossos filhos. Porque essa vozinha da crítica que vocês fazem agora nos vossos filhos vai ser a vozinha que vai acompanhá-los ao longo da infância deles. E, portanto, cuidado com isso. Também não estou a culpar-vos, vocês não sabiam fazer diferente até agora, mas é bom tomar consciência para não os programarmos como nós fomos programados pelos nossos pais. Então, muitas vezes, essa voz que nós temos, que nós achamos que é uma vozinha nossa, que é uma vozinha, a nossa voz da autocrítica, muitas vezes é a voz da nossa mãe, do nosso pai, às vezes dos dois, que nos acompanhou e que nós trazemos, mesmo depois de já não vivermos com eles, mesmo depois de, provavelmente, alguns casos em que eles já morreram, já faleceram, e essa voz continua porque ela autonomizou-se, ela agora neste momento vive no nosso inconsciente, ok? E essa voz é aquela voz que dizia: não faças... Reparem, eles queriam proteger-nos, tal como nós fazemos agora, não é? Eles diziam: ai, cuidado, tu não vais conseguir. Por exemplo, nós queríamos saltar, não é? De um muro para o outro, de uma pedra para a outra. Ai, não faças isso, tu não vais conseguir. Queriam proteger-nos de cair. Mas o que ficou gravado em nós foi: tu não vais conseguir, tu não és capaz, tu não vais conseguir. Não faças isso que não vale a pena. O que é isto? É o tal programar do medo de errar prévio. Não faças que não vale a pena, não faças que não vais conseguir, não faças que não és capaz. Então o que é que eu faço? É o tal medo paralisante. Eu não vou fazer porque eu não sou capaz. Mais uma vez, eles queriam proteger-nos, não os culpem por isso. Eles só não sabiam fazer melhor, ok? E depois também há o outro lado. Às vezes eles diziam-nos coisas que nós fizemos ou coisas que nós queríamos fazer. Cozinhar, fazer um bolo. Eu sou uma criança, eu quero ir fazer um bolo. Eu quero ir fazer, sei lá, o meu pai está a pintar a casa e eu quero ir ajudar, porque é giro pintar com a trincha também. Eles dizem: está sossegado, tu não sabes fazer isso. Olha para o que fizeste, está mal feito. Dá cá que eu faço, tu não sabes fazer. Eu faço melhor que tu. Eles dizem-nos isto, ok? Então o que é que eles estão-nos a programar com o quê? Tu não sabes fazer, tu fizeste, está mal feito, eu faço melhor do que tu. E, portanto, nós também nos programamos ao longo da vida de que o que fizemos está mal feito ou qualquer outra pessoa sabe fazer melhor que nós
e o que eu faço, há sempre aquela crítica em tudo o que eu fiz, o resultado, e aí já é o punitivo, não é? Já é a crítica punitiva, o que eu fiz está mal feito. E pronto, por isso é que nós temos, enquanto pais, ter esse cuidado e dar sempre o input positivo, não é? Ok, então, passando à frente. Mais uma vez, isto também está relacionado com a comparação, já falámos acerca da crítica, que está muito relacionada com a comparação. Evidentemente que a autocrítica também está relacionada com a comparação. Olhamos mais uma vez para o palco dos outros e que é semelhante ao que falámos acerca da depressão, porque isto também está relacionado com a falta de autoestima. O que é que significa? Significa que eu vou olhar para o palco do outro e vou comparar o palco do outro com o meu bastidor, com os meus bastidores. Eu vou achar que o outro faz muito melhor do que eu, porque eu estou a comparar aquilo que eu vejo de bom no outro com o que eu vejo de mau em mim. Portanto, um grande problema é o problema de comparação, que também se prende com a não aceitação de nós como seres únicos e fantásticos que somos, especiais. Todos nós somos únicos. E nisto já estão a passar os 15 minutos e, portanto, como eu gosto sempre de vos deixar alguma estratégia, o que não invalida depois de falarmos melhor sobre a crítica num outro live. Mas como eu não gosto de fechar isto sem deixar uma estratégia, não é? Porque isto só é útil perceber se nós conseguirmos mudar e se conseguirmos melhorar, que é para isso que eu cá estou, para vos ajudar a melhorar. E então, deixava-vos aqui 2 estratégias para lidarem com a autocrítica. Então, uma estratégia é uma estratégia mais racional, mais consciente, e a outra estratégia é uma estratégia mais emocional, mais inconsciente. Eu aconselho a utilizar as duas em simultâneo, em conjunto, porque elas, de facto, elas complementam-se. Elas não se substituem, elas complementam-se. Devemos trabalhar quer a nível da mente racional, quer a nível da mente inconsciente e emocional, ok? Então a técnica, começando pela técnica racional, o que eu proponho fazer é cada vez que vocês se autocriticarem, sobretudo na vertente punitiva, né? Sobretudo na vertente de que quando fazem alguma coisa errada, quando cometem um erro qualquer, aquilo que consideram um erro, analisar esse erro, mas substituírem a vossa pessoa, substituírem vocês que cometeram o erro, pela pessoa mais competente que vocês conhecem, ok? Se for um erro no trabalho, substituir-vos pelo vosso melhor colega, pelo vosso melhor chefe, pela uma pessoa que vocês admiram, ok? Então, se for no trabalho, se for um erro pessoal, substituírem-vos pela uma pessoa que vocês admiram pessoalmente, um amigo que vocês admiram, que vocês elogiam. Então, vocês substituem e põem essa pessoa a cometer o mesmo erro que vocês cometeram. E depois censuram. E depois vão julgar e vão censurar essa pessoa pelo erro que vocês cometeram, que teria sido essa pessoa a cometer. Ao fazê-lo, era importante que vocês se perguntassem: eu estou a ser tão intolerante como estava a ser comigo? Ou eu vou desculpar? Coitada, as pessoas erram, não é? É normal, todos fazem mal, está a aprender, está a tentar, ainda bem que errou, é um processo, faz parte do processo, depois vai ser melhor. Se eu faço isso com o outro, porquê é que eu não faço isso comigo? Se eu faço isso com uma pessoa que eu admiro, porquê é que eu não faço comigo? Sou a pessoa que eu devia mais amar na vida, não é? Então, esta é a técnica racional, consciente para fazermos. Substituímos-nos pelo outro, pela pessoa que nós admiramos, e colocamos essa pessoa a cometer o erro que nós cometemos. E aí vamos perceber que estamos a ser demasiado punitivos connosco. Seríamos mais tolerantes com o outro, então sejamos carinhosos, sejamos amorosos connosco também. E fazemos a técnica emocional, né? A técnica do inconsciente, que utiliza aqui umas estratégias de programação neurolinguística. Fica para amanhã e amanhã retomamos aqui a autocrítica. Pode ser? Conto convosco amanhã. Tragam pessoas que vocês conheçam que sofrem com a autocrítica, ok? Chamem-nas para virem assistir à live da manhã e fazemos a técnica emocional amanhã. Programação neurolinguística. Boa? Então vá. Bom resto de semana, bom fim de semana e até amanhã, mais uma vez, às 19 horas. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Beijo grande.